plano de negócio da DXN. Já viemos falando muito a respeito do porquê estar na DXN, né, e quais são os motivos para estar na DXN, tá? E na DXN, na verdade, nós precisamos entender que nós somos uma equipe que tem diferenças, ou uma empresa que é um time que tem diferenças que estamos vivenciando em relação a outras empresas, né? Algumas pessoas que entram em contato conosco, eles começam a dizer o seguinte, que as empresas distribuem 51%, 55% das suas utilidades em comissões, né? Das comissões de tudo aquilo que eles ingressam, as empresas distribuem 50, 51, a não sei se tem mais, eu desconheço. Mas quando as pessoas ouvem a respeito da DXN, que ela distribui os 71% das suas utilidades, isso é uma coisa muito abismadora e motivadora, sabe, para quem faz parte da DXN, né? Um dos motivos que a gente sugere que você possa tomar uma decisão de fazer parte de alguma empresa de venda direta é justamente que você analise os prós e os contras, como qualquer contrato que você tem, o que te beneficia, o que talvez não te beneficia tanto assim, e onde vai te dar resultados, né? É muito importante, tá? E o que a gente pode perceber é que a DXN é uma boa ferramenta para que você comece a estruturar seu negócio. Olha, uma das coisas que chamam a atenção é que a DXN, ela está faturando, né, já faturamento de uma pesquisa feita no ano de 2019, era 1,25 bilhões, tá? 1,25 bilhões. Quando uma empresa fatura quando começa a faturar bilhões, já se torna uma empresa totalmente estável no mercado. É por isso que no mês de junho, se não me engano, maio, junho do ano passado, foram dado a venda o primeiro lote da Bolsa de Valores, me fugiu a palavra agora, né? Vender as ações da DXN, sabe? Né? Um primeiro lote de ações da DXN começaram a ser vendidas somente para aqueles que já são sócios da DXN, são consultores da DXN, né? Isso foi lançado com uma alegria no 30º aniversário da empresa, né? O que eu quero destacar aqui, que a empresa é uma empresa sólida, que fatura acima de 1,3 bi, 1,25, 1,3 bi arredondando, 1,3 bi, isso 2019, por isso que eu tenho a liberdade, talvez, de falar que é 1,3 bi, porque 2019, 2020, 2021 foi uns anos um pouco difíceis, mas 2022, 2023 já retomou a economia e hoje eu sei que a DXN está mais sólida e está com certeza faturando um pouco mais do que esse valor. Então, por isso que eu tenho uma liberdade de dizer que a DXN fatura acima de 1,3 bilhões de dólares. É uma empresa sólida, né, com mais de 30 anos no mercado e presente em 180 países, né? Vira e mexe, tem alguns consultores nossos associados que eles perguntam se eles podem associar pessoas de outros países, né? Ou a pessoa que entra em contato conosco está na Espanha, está na Itália, está em Portugal, e eles sabem que aqui no Brasil também a DXN está iniciando. O que eles fazem? Entram em contato conosco e eles perguntam, né, como podem fazer para poder se beneficiar das comissões dos consumidores associados aqui no Brasil. Então, a gente explica isso, que a DXN é uma empresa globalizada, né, que você pode ter associados em diversos países onde a DXN está presente, tá? Então, isso é muito importante. Dentro do site, temos a lista de alguns países onde já está a DXN. Então, é uma forma de você conseguir pessoas associadas para a sua rede, é você trazer os parentes, amigos, contatos que você tem no WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e assim por diante, né? E você vai estar tendo a possibilidade de apresentar esta empresa para outras pessoas, tá? E o sistema de venda direta é um sistema que vai diretamente da empresa, né, para o consumidor final, que é o caso da DXN, né? E nós já falamos a respeito disso daqui, a respeito da explicação de que no plano de carreira da DXN, eu enfatizo primeiramente esta primeira parte, porque é a primeira parte que ainda, eu acho que aqui no Brasil ainda nós não temos qualificações de pessoas que estão comissionando até 37%, tá? Mas você tem a possibilidade de começar um negócio na DXN com 6%, fazendo a sua inscrição gratuita, isso é muito importante.
você faz a sua inscrição gratuita e você pode já ir associando outras pessoas. Você começa comissionando 6%, e à medida que você cresce em status, em quantidade de pessoas qualificadas, você vai progressivamente crescendo em porcentagem, e vai ficar muito melhor aqui mais adiante, tá bom? Tem três termos importantes do sistema de negócios, tá? Eu vou explicar aqui esses três termos. Temos linhas, gerações e níveis. É importante entender isto já de primeira, porque aí você vai começar a entender o que como funciona o sistema de comissionamento da DXN, tá bom? São três coisas, então, linhas, né, gerações e níveis, tá? Então, aqui está você, e você tem pessoas da sua primeira linha, né, que neste caso vêm a ser a sua primeira geração, que seriam como se fossem seus filhos, tá? Esses filhos, né, o filho A, filho B e filho C, eles fazem da sua primeira geração, e cada um deles é uma linha, né? Ou seja, por exemplo, você tem três filhos, filho A, filho B e filho C. O filho A se multiplica, né? O que você vai ter? Você vai ter netos do filho A. O filho B se multiplica, você vai ter netos do filho B. O filho C se multiplica, você vai ter netos do filho C. O filho D se multiplica, você vai ter netos que vão levar o nome ou sobrenome dessa família, né, que cresceu. É a mesma coisa. Na DXN é assim. Você vai ter uma primeira geração de filhos e você vai ter, pode ter 3, 5, 20 gerações, olha que bacana, né? Aliás, 20 linhas, né, de uma primeira geração vai ser bacana, porque isso a médio e longo prazo vai te qualificar, tá? Então, isso seriam as linhas. Você vai ter várias linhas, tá? Dentro da sua primeira geração. Essa primeira geração, que são seus filhos, automaticamente elas vão se multiplicar. Os que se multiplicam, ou seja, quando nascem filhos aos seus filhos, viram o quê? Viram netos, viram a segunda geração, a geração, neste caso, de consultores associados, tá? Essa segunda geração, o filho A teve os filhinhos, que vai ser o A1, A2, A3, A4 e assim por diante, né? O filho 2, da linha 2, teve, da linha B, teve filhinhos, vão ser B1, B2, B3, B4 e assim por diante. Então, todas essas linhas vão começar a crescer, e as suas gerações também vão crescendo. Então, é importante saber isso por quê? Porque quando você vai absorver comissões dentro da DXN, você não somente absorve, em algumas situações, comissões da sua primeira geração. Você não absorve somente comissões da sua segunda geração. Você absorve comissões até o infinito de gerações que possam vir, né? Normalmente, dificilmente vermos aqui no Brasil tataravós, né? É difícil, mas neste caso, né, você pode ter gerações que vão estar trazendo mais qualificados, aliás, mais gerações que vão te trazer mais comissões, tá? E também, vamos lá, por que níveis é importante para quem está no YouTube ou está aqui no Meet? Por que nível é importante? Porque, por exemplo, você tem um filho, né, da linha A, vamos lá, o filho da linha A. Esta linha A, talvez ele neste mês não comprou, neste mês não se qualificou, mas a segunda geração do seu filho A, que seria o A1, ou o A2, ou o A3, eles estão comprando. O que vai acontecer é que você talvez não vai receber as comissões desta primeira geração, mas da segunda geração, por esta questão de compressão, ele virará como se fosse o seu primeiro nível, tá? A sua primeira geração, e você vai comissionar como se fosse em seu primeiro nível, tá? Isto vamos entender muito mais, um pouco mais adiante, tá bom? Essa compressão dinâmica, tá? Isso vai acontecer constantemente, mas isso eu vou explicar um pouco melhor, tá bom? Sobre as linhas, eu acho que já expliquei, sobre as gerações, eu acho que já expliquei também, e sobre os níveis também, né? O que estava dizendo, que funciona por uma questão dinâmica, e aqui coloco um exemplo. Se a sua primeira geração, né? Se a sua primeira geração, você tem qualificado, um Diamond, por exemplo, né, que vai ser o C, vamos colocar o C como exemplo aqui, né, vem a ser o seu primeiro nível, tá? Mas se abaixo deste, numa 10ª geração, há um outro diamante que que ele possa ter que ser qualificado também, então ele passaria a ser seu segundo, digamos assim, o mais aproximado para você comissionar dele, né? Por exemplo, aqui você tem aqui esta pessoa, a linha C, que estamos colocando como exemplo,
talvez não tenha se qualificado, mas abaixo dele, o C1, por exemplo, ele se qualifica como diamante. Então, ele, pelo nível de compreensão, e por causa que eles têm um status maior que o próprio pai, ele vira o seu primeiro nível, entendeu? Então, é isso que acontece constantemente. Ou, talvez aqui, na segunda geração, terceira geração, não tem uma qualificação, mas a 10ª geração tem uma qualificação de diamante, ele e é superior a esse status da sua primeira geração, então ele automaticamente assume como se fosse a sua primeira geração e você comissiona como se ele fosse a sua primeira geração, tá bom? Então, nessas questões aqui de plano de negócios, é mais ou menos assim que funciona. Aos poucos, você vai entender muito melhor como que funciona esse comissionamento. Da onde vem o comissionamento, né? No início desta live, desta reunião, eu estava dizendo que normalmente nós somos comissionados, né, e que distribui 71% das suas utilidades, ou seja, dos seus ingressos, 71%. Mas de qual ingresso? É do preço que eu vendo para o consumidor final o produto? É do preço que eu pago lá no centro de serviços? De qual preço estamos falando? Então, isso que é bom explicar aqui para que a gente tenha uma noção importante. Ó, as comissões e pontos dentro da DXN, porque na DXN também temos os pontos para qualificação de status e temos os pontos de cada produto que vão direcionados para a distribuição de comissões, tá? Neste caso, por exemplo, nós temos um produto chamado Linkshi Coffee 3 em 1. Esse é um produto que está em vários países. Aqui no Brasil ainda não teremos isso, nós teremos o 2 em 1. Mas só para fim de simplificação. O Linkshi Coffee 3 em 1, ele tem um preço de distribuidor aqui a mais ou menos lá no Equador, que a moeda corrente é o dólar. Então, estamos usando essa moeda para fins de exemplo, tá? Então, lá o preço de distribuidor é $19. Dos $19, já dentro da tabela de preços, vem essa quantidade de SVs, que são o valor para cálculo das comissões, SV, está equivocado, tá? O valor para cálculo de comissões, né, é 7,60 dólares. Esse seria o valor no qual nós contabilizaremos as comissões, tá? E o valor de pontos, o PV, que é 4,6, ou seja, quando alguém compra este Linkshi 3 em 1, ele paga $19, ele faz 4,60 pontos, 4,60 pontos, e ele faz SV 7,60 de comissão, de valor comissionável, melhor dito. Que ao longo prazo, aliás, durante um mês, por exemplo, a quantidade de produtos que a pessoa consome, ele vai somar a quantidade de pontos, né? O mínimo ideal para receber comissões na DXN são 30 pontos, tá? E esses 30 pontos, logicamente, vão somar um SV, e desses SV será calculado os valores de comissões para serem distribuídos para seus associados, ok? As comissões são calculadas pelo SV. Os PVs servem para a qualificação das carreiras e status, e mais adiante vou explicar melhor. Ou seja, para ter direito às comissões mensais, um distribuidor precisa fazer no mínimo 30 pontos. E um agente um Star Agent, né, o primeiro status da DXN, se ele fizer 30 pontos, ele vai comissionar um valor abaixo. Se ele fizer 100 pontos, já vai começar a comissionar um pouco melhor. Já explico proximamente. E aqui vou pular esses termos derivados, que por enquanto somente vai ser uma dor de cabeça, porque ainda nós não estamos tendo uma vivência dentro da DXN em relação a comissões, por isso que vai ficar um pouco mais, talvez um pouco mais complicado de entender esses termos. Em outro momento voltaremos a falar, tá? Mas aqui eu acho que eu preciso trazer uma informação muito mais fácil de digerir aqui, tá bom? Aqui temos alguns termos, tá? Por que a gente está trazendo esse que aqui? Dentro dos estados do DXN, você vai ter diversos estados, né? Você vai ter SA, que é o Star Agent, que é o primeiro status. Você vai ter o Ruby, que é outro status, Star Ruby. Você vai ter o Star Diamond, que é o ESD, Star Diamond, que é Estrela Diamante, né? E assim por diante, outras nomenclaturas que você vai ver. Inclusive, quando você entra no seu back-office, você vai, aos poucos, à medida que você vai se qualificando, você vai perceber que vão aparecendo essas nomenclaturas para você também, tá? O que significa aqui o termo que? É qualificado.
qualificado, ou seja, que está apto a receber suas comissões, tá? Porque ele movimentou pelo menos 100 pontos no mês vigente, tá? Então, por isso que se chama qualificado. Star Diamond, qualificado, Qualified Star Diamond, estrela diamante qualificado, que praticamente ele foi qualificado a receber 37% das comissões. Então, sempre que tiver uma qualificação, ele vai aparecer. Agora, daquele que não atingiu 100 pontos, por exemplo, e comprou 30 pontos, ele vai ser um Star Agent, tá? Mas ele não vai ser qualificado a comissionar os 25%, tá bom? Já falo um pouco mais aqui na frente para vocês, ó. Então, o que eu queria aqui enfatizar é que a DXN distribui 71% do valor comissionável dos ECVs, lembra que eu falei do ECV e do PV, tá? O 71% do valor comissionável do ECV distribui a todos os seus associados, consultores e distribuidores da DXN, ok? Como distribui o 71%? Distribui através de bônus de grupo, de 6% a 37%, bônus grupais, tá? Bônus grupais é do consumo de toda as tuas gerações de consultores, tá? De todos eles que absorve essa comissão. Por exemplo, se eu compro os 30 pontos cada mês, logicamente que ao mês seguinte eu vou comprar mais 30, dá 60. Ao próximo mês compro mais 30, dá 90. Ao próximo mês, e assim, em 4 meses eu faço 120 pontos, né? Em 5 meses eu faço 150 pontos, comprando 30 pontos cada mês, né? O correspondente, o equivalente a 30 pontos cada mês. Aí vai contabilizando para quê? Para a minha qualificação. Porque a primeira qualificação é quando você atinge 1.800 pontos, tá? Agora, contabiliza somente a minha compra durante esses meses, né? Sendo que durante 5 meses eu comprei 30 pontos e aí eu tenho 150 pontos, já somados. Mas não é somente isso. São os pontos somados de todas as suas gerações. De primeira geração, segunda geração, terceira geração, de todo o volume comprado deles, né? Eles vão somar os pontos. Quando você atingir a soma dos pontos, né, de toda essa construção de gerações, se você atingir 1.800 pontos, isso pode ser no primeiro mês, pode ser no segundo mês, pode ser no terceiro mês, não tem problema. Em algum momento, né, você vai atingir essa meta. Se você não tiver nenhuma geração registrada com você, e só você consumir 30 pontos cada mês, em algum momento, você vai chegar a atingir 1.800 pontos. Então, a gente consegue se qualificar com a sua própria compra. Mas, como nós trabalhamos como equipe, como família, então essas famílias comprando, né, juntamente contigo, é muito fácil atingir os 1.800 pontos e você se qualifica a absorver comissões de 21%, fazendo 30 pontos. Se você faz 100 pontos, você faz um upgrade e se qualifica para poder receber 25% de comissões, né? Bacana, né? Com 30 pontos, comissiono 21% e com 100 pontos, eu comissiono 25%, tá? E assim por diante, você vai se qualificando, você vai virando avô, bisavô, tataravô, tal, e você vai tendo mais volume de consumo, você vai chegar a uma qualificação chamada Diamond, né, ou Diamante, e você vai começar a absorver comissões de 37%, tá? Então, é isso que a gente chama de bônus de grupo, de comissão grupal de todas as gerações. Agora, tem outro bônus de desenvolvimento também, que você absorve, né, das gerações abaixo dos qualificados, quando as pessoas se qualificam. Lembra que você vira em algum momento um Star Agent, né, um primeiro status, depois você vira, quando você tiver 3 Star Agents abaixo seu, você vira um Ruby. Se você tem 6 Star Agents, você vira um Diamond, entendeu? E você vai crescendo. E à medida que você vai crescendo, gerações abaixo de você também estão crescendo. E esse é o bônus de desenvolvimento. E você começa a comissionar outras comissões, que ao total vão somar 15% de comissões. Tem outros bônus que também vamos explicar um pouco mais adiante, que são bônus de liderança, tá? E é de 15%. Bônus compartilhada de lucro internacional de 2% para alguns líderes que atingem um certo status, é incentivo para viagens e treinamentos. E outros incentivos também, que são as viagens, o incentivo de celular, incentivo para viagem em dinheiro, tá bom? Então, é isso, que dentro dos bônus grupais, para que você se entenda como que se diferencia, talvez, as comissões, elas vêm mais ou menos assim, tá?
por exemplo, você já fez 1.800 pontos, você se qualifica a comissionar 21%, tá, de comissões. Agora, se um agente estrela, ou star, né, esse star vira star agent, né, como temos visto nas nomenclaturas anteriores, tá, e ele mantiver 100 pontos, tá, da sua própria compra, né, será uma estrela qualificado a ganhar 25%. Ou seja, você está aqui, né, com 1.800 pontos, faz 21%. Agora, se você faz compra de 100, você está qualificado para ganhar 25%. Como que eu absorvo comissões de outras gerações, né? Então, eu estou aqui com 21%, por exemplo, e aqui abaixo de mim, na minha primeira geração, tem um que está qualificado, que está comissionando ainda 6%, ou seja, que apenas fez 30 pontos, fez 90 pontos, fez 110 pontos. Você está, né, falando pontos de consumo de vários meses, né, porque o básico é 30 pontos. Então, mas ele está qualificando ainda 6%, tá? Então, o que eu ganho dele, dessa geração? Então, estou absorvendo dele 15%, porque estou comissionando a 21%. Se eu me torno um Star Agent qualificado com compra de 100 pontos, eu começo a ganhar 25%, ou seja, 4% a mais. Estão entendendo? Tá? Mas, somente para focar nessa parte do 21%, né, já que está aqui esse número, então eu absorvo 6%, 15% daquele que está comissionando 6%. Tem gente que está comissionando a 12%, né? Alguém que já fez 400 pontos, está com 500 pontos. Ele já está comissionando 12%. O quanto que eu comissiono dessa pessoa? 9%. Né? Agora, tem alguém que está aqui com 1.300 pontos, 1.400 pontos, que já está comissionando 18%. Quanto que eu comissiono dele? Eu comissiono a diferença, sempre a diferença, 3%. Estão vendo? E assim por diante, né? A gente vai comissionando. Logicamente que a gente, a médio e longo prazo, vai entender que a gente comissiona na profundidade. Uma das dicas importantes é que você, para comissionar de todas as gerações, que você possa ter sempre mantendo um status acima dos demais, tá? Um status acima. Né? Se alguém te ultrapassa em status, você vai perder possivelmente várias comissões. Vai comissionar, mas não vai comissionar o volume que você deveria comissionar. Já vou explicar mais embaixo. Então, o importante, mantenha essa dica. Você sempre tem que ficar com um status acima de todas as suas gerações. Ou seja, tem que trabalhar. Agora, quem trabalha mais abaixo de você, ele pode crescer mais que você? Pode ganhar assim, financeiramente, ter um volume maior de comissões? Pode, talvez, dependendo da quantidade de associados que ele teve, né? O volume de vendas que ele absorve de comissões, né? Tá? Mas essa dica, lembra sempre que você vai absorver as comissões maiores, mais volumosas, se você estiver a um status acima dos demais, tá bom? Aqui tem um bônus interessante, olha só, né, tá? Isso já, bônus estrela grupal, o Star, né, daquelas gerações de Stars. Quando você é um Star, está aqui, já fez 1.800 pontos, né? Você está comissionando 21%. Está comprando 100 pontos por mês, você vai começar a comissionar 25%, tá? Então, você tem essa possibilidade de comissionar 25% aqui, tá vendo? Tá? Só que você não tem aqui ninguém abaixo que seja qualificado a 21%. Então, você está comissionando 25%. Se você tem abaixo de você, na sua primeira geração, um qualificado, tá? Um qualificado que está fazendo 100 pontos, tá? Você começa a comissionar 27%. Ok? Você começa a comissionar. Se você tem 2 stars qualificados, você começa a comissionar 29%. E assim por diante, tá? Até que quando você chega a ter 3 stars, você começa a comissionar 31% e você sobe de status para Ruby. Se você tem 4 stars, você comissiona 33%, 5 stars, você comissiona 35%, e quando você tem 6 stars, tá, nas suas gerações, abaixo de você, né, a sua primeira geração, você começa a comissionar 37%, tá bom? Isso que é muito bacana, né? E aqui já você está tirando uma boa comissão, tá? Alguns dizem que estão tirando pelo menos 1, 2, 3 salários mínimos, dependendo do volume de consumo de todas as suas gerações de consultores. Então, imagina, você tem 37% de comissões, alguém que está aqui abaixo
como o exemplo anterior, que está comissionando 6%, você absorve quanto? A diferença, 31%, né? Daquele que está comissionando 9%, você absorve a diferença, que é 25%. Daquele que está a 18%, já a diferença é maior, né? Aqui é maior, porque no outro estávamos comissionando a partir de quanto? No outro estamos comissionando a partir de 21%, né? De 21% para quem comissiona 18%, 3%. De quem comissiona 12%, 9%. De quem comissiona 6%, 15%. Agora, quando você tem um nível um pouco superior, olha como que você comissiona. Em vez de comissionar 15%, você está comissionando 31% da diferença. Você 37% absorvendo, aliás, você tem direito a comissionar 37%, né? E aqui, daquele que comissiona 6%, você está comissionando 31%. Deu para entender? Deu um nozinho na cabeça? Mas é assim que acontece a comissão de toda a sua profundidade de consultores, ok? Então, é muito bacana. Até aí, eu acho que está tranquilo para entender, né? E aqui tem o bônus de desenvolvimento. Lembra que falamos que a DXN distribuía o bônus de desenvolvimento de 15%, né? Então, é mais ou menos assim, tá? Quando você tem um bônus de desenvolvimento, tá? E você está ganhando comissões, do seu primeiro nível, você vai ganhar 5% de bônus. Do seu segundo nível, 4%. Do terceiro nível, 3%. Do quarto nível, tá? Do quarto nível, você vai ganhar 2% e do quinto nível, 1%. Tá? Não estou falando de gerações. Por quê? Porque lembrando que a primeira geração pode ser o seu primeiro nível. Mas se na sua primeira geração não tem qualificados, tá? Não tem qualificados ainda, como Star, como Diamond, o que acontece? Talvez gerações abaixo, a 20ª geração, tem um qualificado. O que ele passa a ser? Ele passa a ser seu primeiro nível. Entendeu? Compreenderam? Por isso que era importante entender essa tabelinha. Então, esse primeiro nível de alguém qualificado, tá? Você comissiona 5%. Fora as comissões que a gente viu do volume de consumo, você comissiona por esse bônus de desenvolvimento, porque abaixo de você tem gerações das quais você absorve, tá bom? De um segundo nível, 4% e assim por diante, até o quinto nível, tá bom? E para manter como mínimo 100 pontos por mês, você vai ter, aliás, você precisa manter como mínimo 100 pontos, né, por mês para ter direito a este bônus, tá? Então, isso é importante, que você possa entender que há possibilidades de absorção de comissões de gerações em níveis abaixo de você, tá? E este bônus de liderança, que é outro tipo de qualificação, que isto vai ser uma primeira apresentação, mas posteriormente a gente vai destrinchar muito mais toda esta apresentação para que vocês entendam melhor, tá? Aqui estamos falando de liderança, estamos falando da geração de diamonds, de diamantes, né? Enquanto aqui estamos falando, por enquanto, dos stars, sabe? Os stars qualificados, agora que já tem de liderança, que a gente considera líderes, aqueles que já têm um status de diamond, estão absorvendo 37% de comissões, tá? Entendeu? E aqui, vamos lá, né? Do primeiro nível, tá? Do seu primeiro nível, você vai estar absorvendo 5%. Lembra? Daqui, do slide anterior, o primeiro nível, 5%. Perdão. De todos, se você tem um diamond abaixo de você, 5%. Se você tem 2 diamonds da sua primeira geração, do primeiro nível, 5%. 3 diamonds, 5%. E assim por diante. 20 diamonds, 5%. Aonde que está a diferença, tá? De que você consegue absorver mais comissões? É a partir do seu segundo nível para baixo, tá bom? Então, por exemplo, se no seu segundo nível, né, você tem um diamond e você comissiona do seu primeiro nível 5%, do segundo nível, né, você não é 0%. Se você tem 2 diamonds, tá, do seu primeiro nível, você comissiona 5%, e do segundo nível, 3%. Aqui começa a diferença quando você está com 4 diamonds abaixo de você, 4 diamantes abaixo de você. Você comissiona 5% do seu primeiro nível de diamantes, e você comissiona dos diamantes abaixo desses daqui, você começa a comissionar 5,8%. Se a pessoa tem, se você tem 6 diamantes, e do primeiro nível comissiona 5%, mas dos seus diamantes que estão abaixo, você comissiona
7,1%. Aqui, na DXN, o nível mais alto em status é aquele que é Crown Ambassador, né, o embaixador, digamos assim, né, da DXN, que ele é o mais alto status. Inclusive nós estamos marcando uma reunião muito importante com Ramiro Calle, que é um dos embaixadores, né, o Crown Ambassador ascendentes da nossa linha, né, de DXN. Ele já tem 20 Diamonds, né, 20 Diamonds. Ele, seu primeiro nível, ele comissiona 5%, mas do segundo nível, tá, até os outros níveis qualificados, ele absorve 10% de comissões. Então, à medida que você vai crescendo na DXN, tá, você vai crescendo, inclusive, em qualificação de absorção de comissões das gerações abaixo, tá bom? Isto, nós vamos ter uma aula magistral com o nosso líder, Wilder Serron, que estamos marcando uma reunião nessa semana. Vamos divulgar a data específica que a gente vai ter essa reunião, onde vamos estar falando muito mais, explicando muito mais a respeito desse plano de comissões, para que a gente possa esclarecer muito mais dúvidas, ok? Então, eu acho que até aí deve ter dado muito trabalho para vocês entenderem, mas eu espero esclarecer algumas dúvidas para vocês, né? Quem sabe até repetir os slides para mostrar para vocês algumas dúvidas que vocês possam ter, tá bom?